E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos ao primeiro vídeo da minissérie Dons Espirituais que nós vamos falar aqui no canal. E, gente, antes de tudo, gostaria de dizer bem-vindos aos novos inscritos aqui no canal, sejam bem-vindos aí à nossa comunidade e lembrando que este canal é dedicado a falar sobre vida cristã, teologia e também paixão por Jesus. Se você deseja se juntar a essa galera, essa comunidade que nós estamos formando aqui, de apaixonados por Jesus, para seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá, se inscreva aqui no canal e também não deixa de dar o seu like aqui nesse vídeo. E se por acaso você tem alguma pergunta sobre dons espirituais, pode deixar aqui nos comentários que eu vou lendo e eu vou fazendo as respostas aí. E também, gente, lembrando vocês que se vocês também têm dúvidas sobre isso e sobre outros assuntos, vocês podem me seguir lá no Instagram. No Instagram eu também faço conteúdo bíblico e também vou começar a falar de dons de uma forma pesadíssima lá no Instagram. Então aqui na descrição do vídeo, lá embaixo tem um link para vocês acessarem o meu Instagram, tudo bem? Sintam-se à vontade aí e vamos que vamos. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos ver é, na verdade, nos lembrar do Espírito Santo, né? Aí eu vou falar umas passagens aqui para a gente se lembrar de quem é o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. A gente vê o Espírito Santo pairando sobre as águas na criação. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes, derramando aquele avivamento sobre aqueles irmãos reunidos e fazendo eles falarem línguas. Em João, capítulo 20, dos versículos 21 a 22, nós vemos o Senhor Jesus soprando o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E então, em João, capítulo 14, dos versículos 15 a 20 e o 26, nós vemos o Espírito Santo prometido para habitar dentro do nosso interior. Então, nós que somos salvos, nós que fomos salvos em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo habitando agora no nosso interior. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis, o mesmo Espírito que caiu sobre os apóstolos e sobre a igreja em Pentecostes, o mesmo Espírito que estava sobre os discípulos, sobre os apóstolos de Cristo, agora habita no nosso interior. Uau! Olha que presente de Deus que nós recebemos. E esse Espírito testifica de que nós iremos se casar com Jesus e que nós temos essa aliança com Cristo. E enquanto Jesus não voltou para a terra ainda, nós somos chamados para ser representantes de Cristo aqui na terra, fazendo aquilo que ele fez. E o que Jesus fez? Jesus pregou, Jesus curou os enfermos, Jesus profetizou, Jesus teve palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Jesus fluiu nos dons espirituais e da mesma forma nós somos chamados também a fluir nos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12:1, quando Paulo está falando à igreja de Corinto sobre os dons espirituais e agora falando para toda a igreja do Senhor Jesus, ele dá um alerta para a igreja e uma dica muito importante para nós sobre os dons espirituais. Ele fala assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. O que ele quer dizer com isso? Eu não quero que vocês ignorem os dons espirituais e não saibam sobre os dons espirituais. Não quero que vocês não cresçam em conhecimento a respeito dos dons espirituais. E nisso a gente consegue perceber que todo crente ele deve buscar os dons espirituais. Todo crente ele deve buscar se desenvolver nos dons espirituais. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo aqui, você precisa se desenvolver nos dons espirituais. Essa é uma recomendação apostólica para nós e uma recomendação agora do Senhor, porque virou Bíblia pra gente, né? Gente, Paulo não para por aí. Em 1 Coríntios 14, versículo 12, ele fala o seguinte, olha só: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais,
procurai desenvolver os que servem para edificação da igreja. E qual que é o ponto essencial aqui? É que Paulo, ele recomenda, olha, vocês aí que estão desejosos, procurem desenvolver esses dons, procurem desenvolver esses de edificação para a igreja, que é a maioria dos dons, né? Só existe um dom só, que é para edificação própria. Todos os outros 8 dons são para a edificação do próximo, para o bem comum, para a edificação da igreja. E ele fala, vocês aí procurem desenvolver esses dons, ou em outra versão, procurem progredir, procurem desenvolver esses dons dentro de vocês como ferramentas para a edificação da igreja. Por isso e outros motivos, a gente não pode dizer assim, ai, os dons espirituais não é minha vibe fluir nos dons espirituais. Ou até mesmo dizer, ai, oração por cura não é minha vibe, eu não curto muito orar por cura e esse tipo de coisa. Não, a gente não pode deixar de fluir nos dons espirituais e muito menos buscar os dons espirituais e muito menos ainda buscar se desenvolver nos dons espirituais. E já que a gente está falando sobre esse assunto, eu quero falar sobre alguns mitos que frequentemente nós ouvimos no meio da igreja a respeito dos dons espirituais. E um deles é o seguinte: o fruto do Espírito é mais importante que os dons do Espírito? Bem, pessoal, não. Alguém imperfeito, ele pode sim ser usado através dos dons espirituais para abençoar alguém. Porém, isso não quer dizer que a gente não deva buscar caráter, não deva buscar o fruto do Espírito sendo desenvolvido no nosso interior. A Bíblia, ela não separa, ela não deixa separação entre você fluir nos dons e você também precisar, ter a necessidade de ter o fruto do Espírito totalmente desenvolvido no seu interior. Ou seja, pessoas imperfeitas podem fluir nos dons espirituais sim. Outro mito que a gente sempre ouve no meio da igreja é esse aqui: buscar dons é uma atitude egoísta? Então, não, pessoal, buscar os dons não é uma atitude egoísta, porque, como eu já falei aí no vídeo, 8 dos 9 dons são para a edificação do próximo, é para o bem comum, é para a edificação do outro e não de si mesmo. E como pode ser egoísta buscar os dons espirituais se 8 dos dons é para o outro, é para benefício do outro e não para o próximo? Então, esse mito aí não tem nada a ver. Outra coisa também que as pessoas falam aqui, que é um mito, é o seguinte: mudar a minha forma de falar me dá autoridade para profetizar? Não, pessoal, não é necessário você mudar a sua impostação de voz, você engrossar a voz, você começar a falar diferente para que saia com mais poder, autoridade e unção. Não, não tem a ver com a forma que você fala, mas tem a ver com aquilo que você fala, o que você fala. Outra coisa que nós ouvimos frequentemente é: quem erra a profecia é um falso profeta? Bem, pessoal, não necessariamente. Com a experiência, a gente pode evitar o erro de errar a palavra profética, mas mesmo assim, todos nós estaremos suscetíveis ao erro. Por isso que toda profecia, agora no Novo Testamento, ela precisa ser julgada. Quem sabe a gente faz um vídeo aqui no canal falando sobre o que é ser um falso profeta, acho que vocês vão curtir bastante. Gente, para finalizar o vídeo por aqui, eu quero falar algumas verdades que a Bíblia nos fala sobre os dons espirituais para que a gente conclua por aqui o vídeo. E essas verdades são que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, fluindo e entregando esses dons, e esses dons, a maioria deles, serve para o bem comum, para o bem do próximo. Quero ler aqui 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum, para o bem do próximo. Olha só, não precisa dizer mais nada. Então essa é a verdade. Há diferentes tipos de dons, todos eles são dados pelo mesmo Espírito, todos eles provêm de Deus
e a maioria deles são para o bem comum. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro vídeo da minissérie aqui, Dons Espirituais, dando uma pequena introduzida aqui sobre os dons espirituais. Não deixa de deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gostou e também de se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa comunidade. Vamos falar sobre todos os dons espirituais, um vídeo para cada dom espiritual, e vamos se aprofundar no dom de profecia e também no dom de curar, que é algo que eu quero desenvolver ainda mais aqui no canal para a gente aprender a orar por cura, a gente se desenvolver nisso juntos e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Tudo bem? Então até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau para vocês. Tchau.